Os irmãos podem sentar-se. Quero saudar todos com a graça, o amor e a paz do nosso Senhor Jesus. E acreditava que devido às manifestações hoje teríamos um grupo menor, mas estou muito feliz em ver todos vocês aqui nessa manhã. A manifestação que fique para mais tarde. Por enquanto a manifestação aqui é de louvor e gratidão ao nosso Deus. Amém? Eu quero fazer um exercício mental com você antes de começar a minha mensagem. Eu vou pedir para projetar uma imagem aqui na tela. Eu quero que você me diga qual foi a primeira ideia, o primeiro pensamento que vem na sua mente quando você vê essa imagem. Pode parecer esquisito a princípio. O que isso te lembra? Lembra o quê? Lembra a infância de alguns aqui? Você consegue trazer a sua memória? Quem sabe alguns, aquele que foi mais peralta, trazer a sua memória o tempo que você, quando criança, caminhava em direção a um bichinho igual a esse aí, o seu pai ou sua mãe dizia: não coloque o dedo ali, porque senão você vai se dar mal. Quantos passaram por essa experiência aqui? Agora tudo bem, pode baixar. Quantos obedeceram o papai e a mamãe quando falaram? Estou vendo bem poucas mãos levantadas, né? Questão de obediência, não é isso? Hoje mudou um pouco, pode passar? Hoje as tomadas já vêm agora com recursos, dispositivos de segurança, e que as crianças agora estão mais, digamos assim, livres daquele choque que muitos de nós levamos algum tempo atrás. O fato é que quando seu pai e sua mãe diziam, não caminhe, quando você caminhava em direção àquela tomada, ela dizia, não coloque o seu dedinho aí, você vai se dar mal. E toda vez que você faz parte daquele grupo que não levantou a mão pela segunda vez, porque não ouviu o conselho dado pelo seu papai ou pela sua mamãe, o fato é que ali se caracterizou um ato de desobediência. Você vê como essa questão de obedecer é um problema nosso desde a mais tenra idade. Nós desde criancinhas já temos problemas em obedecer, já temos dificuldade em decidir pelo certo ou pelo errado, conforme aquilo que nos é orientado, em obedecer, em fazer aquilo que foi orientado, foi instruído. Olha, se você fizer dessa maneira, tudo bem. Se você desobedecer, você vai se dar mal. Acontecia com a gente com aquela questão da tomada quando era criança. O problema é que o tempo vai passando, nós nos tornamos adultos, jovens, adolescentes, depois adultos, e continuamos tendo problema com essa questão, com essa palavrinha chamada obediência. Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor com você nessa manhã, está lá em 1 Samuel, capítulo de número 15. Eu quero ler a partir do versículo de número 7 com você, e dessa passagem bíblica nós vamos observar e vamos nos próximos minutos aqui considerar justamente esse assunto, a obediência. Mas agora não quero falar sobre obediência ao papai e à mamãe, quero falar sobre obediência a Deus. Aquilo que Deus fala para você, aquilo que Deus determina para a sua vida, aquilo que Deus orienta para o seu dia a dia, em que você deve obedecer, e se não fizer, desobedecerá. 1 Samuel, capítulo de número 15, se puder ser projetada a leitura, vocês poderão me acompanhar a partir do versículo de número 7. 1 Samuel 15, a partir do 7, diz assim a palavra do Senhor. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse,
O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. E Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. E respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou contra os despojos e fez o que o Senhor reprovava? E disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados é que tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. E Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de carneiros. E para finalizar, o versículo 23 diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. E a sentença final para o rei Saul é essa: assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Que Deus aplique esse trecho bendito da sua palavra e fale através dele em nossas vidas nessa manhã, amém? Irmãos, o trecho que nós acabamos de ler é um trecho sobre um momento crucial na história do rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, filho de um homem chamado Quis, da tribo de Benjamim. Saul seria aquele rei que qualquer nação gostaria de ter. A Bíblia diz sobre Saul que ele era alto e bonito. Ou seja, nenhuma das descrições aqui bate comigo. Pelo menos no que se refere à altura. Esse era Saul, o primeiro rei de Israel, um rei clamado pelo povo, um rei necessitado pela massa. O povo queria ter um rei, porque as outras nações vizinhas a Israel já tinham um rei. E naquela época Deus conduzia diretamente o povo através dos profetas. O povo não estava mais contente com isso. Deus aceitou o clamor daquele povo, a petição daquele povo, e permitiu que eles nomeassem um rei. Saul entra exatamente nessa história, se torna o primeiro rei de Israel, e começa de uma forma muito bem sucedida. O problema, meus amigos, é que Saul vai cair no erro que muitos governantes, que muitos homens poderosos, que muitos personagens bíblicos um dia caíram. Saul começou a ficar preocupado com a sua posição. Saul começou a ficar preocupado com o Ibope, com os resultados do Ibope. Saul começou a ficar preocupado com o que o povo pensava dele, ficava preocupado em agradar o povo. E agora, ele por alguns instantes começa a entrar numa grande momento crucial da sua vida, em decidir: o que eu faço? Obedeço à voz de Deus? Ou então eu sigo meus impulsos, eu sigo a vontade do povo? O que eu faço a partir de agora? Os dias vão passando no reinado de Saul e parece que aquele homem começa a cada dia ouvir menos e obedecer menos à voz de Deus, para começar a ouvir mais os seus impulsos, a sua própria vontade, e torná-la uma realidade, executá-la no meio do seu reinado. E os dias vão se passando, e agora
Saul vai tendo que entrar em contato com tantos outros grandes inimigos, mas Deus continuava a conduzir. Israel era a nação amada, o povo de Deus na face da terra. Deus continuava a orientar aquele povo, agora através do seu rei e também através do profeta Samuel. O problema é que os dias vão passando e Saul começa a querer decidir por conta própria, começa a fazer a sua própria vontade. E nós vamos observar nesse momento específico da vida de Saul algumas características de uma pessoa que começa a não mais querer obedecer a Deus, mas começa a querer fazer a sua própria vontade. E o fato é, em toda a história bíblica nós encontramos isso, na realidade minha e na sua, que todas as vezes que decidimos obedecer a nossa voz ou a voz de outros, em detrimento da vontade de Deus, nós teremos que sofrer as consequências por causa disso. Nós temos alguns resultados que são visíveis, resultados da desobediência, conforme esse exemplo que encontramos na vida de Saul. E o primeiro desses resultados que nós vamos encontrar numa vida que não quer obedecer a Deus é uma excessiva autoconfiança. A gente observa na vida do rei Saul, um homem agora que, conforme as palavras do profeta Samuel, olha, não foi Deus que te escolheu, mesmo pequeno do meio do povo, para se tornar o líder das tribos de Israel? Mas os dias vão passando, aquele homem começa a obedecer menos a Deus e começa a confiar mais em si mesmo. Primeiro resultado de uma vida de desobediência a Deus, excessiva autoconfiança. Saul começou a acreditar que o que ele decidia, que o que ele determinava, que as suas capacidades, que o seu poder tornavam indispensáveis o cumprimento da vontade de Deus. Excessiva autoconfiança. A Bíblia conta que nesse momento aqui em que o povo de Israel sai para guerrear contra os amalequitas, 200.000 soldados estavam à disposição de Saul. Imagine um homem com poder tamanho de ter 200.000 pessoas sob o seu comando. A autoconfiança de Saul chegou a tal ponto que quando Samuel vai procurá-lo para tentar falar para ele que ele estava desobedecendo a Deus, a informação que Samuel recebe é a seguinte: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Aquele homem agora estava tão cheio de confiança em si mesmo, que agora ele acha que pode erguer um monumento para a posteridade de si mesmo. Ele vai para um lugar chamado Gilgal, e agora ele vai mandar construir uma estátua em homenagem a si mesmo. Ele diz para que quando o tempo passar, as pessoas lembrem que nessa batalha foi o rei Saul que comandou um exército de 200.000 homens e saiu vitorioso. Ele não estava mais interessado em obedecer à vontade de Deus, ele estava cheio de confiança, ele estava cheio de si mesmo. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, que um dos resultados da desobediência a Deus é justamente viver uma vida em que você acha que você pode resolver tudo. Você tem a solução para os seus problemas, você não precisa de Deus. Você começa a se afastar da palavra, começa a se afastar da vontade de Deus, e você começa, assim como Saul, a acreditar que você consegue fazer por si mesmo. Faça você mesmo, é o lema que muitos pregam. Saul estava nesse lema. Saul dizia: eu posso fazer, eu posso realizar, tenho 200.000 homens sob o meu comando, vou deixar até uma estátua para a posteridade, para que meu nome fique sendo relembrado ao passar das gerações. Excessiva autoconfiança, resultado de desobediência a Deus. Eu li recentemente um livro, um pastor chamado David Cornfield, aqui de São Paulo. Ele escreveu o livro O Líder que Brilha. E ele fala sobre uma das coisas que mais podem atrapalhar na trajetória de um líder, que ele chama de fortalezas da vida. Fortalezas é tudo aquilo que você constrói ao seu redor para dizer que você é capaz, que você faz. E quando essas fortalezas começam a serem erguidas diante da sua vida, você começa a não enxergar Deus do outro lado. Você começa a esquecer da vontade de Deus, nem quer sabê-la para não ter que obedecê-la. Porque você cria as suas próprias vontades, você tem as suas próprias fortalezas. A fortaleza de Saul, sabe qual era? O orgulho, a falta de submissão a Deus, o egoísmo.
Mas existem muitas outras fortalezas espalhadas por aí. Esse mecanismo que se cria na vida de alguns, o egocentrismo, a vontade de ganhar a qualquer preço, a subir na vida, fazendo tudo aquilo que passa na mente. E a vontade de Deus, onde é que está nisso? Saul queria vencer aquela batalha. Saul queria cumprir, Saul estava fazendo de certa forma aquilo que estava nos planos de Deus. Mas Saul não queria obedecer a Deus. Saul queria que o seu nome fosse relembrado. Saul queria que naquela batalha o seu nome fosse valorizado mais que o nome de Deus. Não a obediência a Deus pela uma vitória, uma batalha, mas sim a capacidade de um próprio rei de ter vencido. Excessiva autoconfiança. Sabe quando o sinal está lá na cor laranja e vai passar para o vermelho? E você diz, eu sei que vai dar, eu vou conseguir. O que é isso aí? Você está confiante em si mesmo que você vai conseguir passar esse semáforo, mesmo antes dele fechar. Acontece que nem sempre o resultado é esse. E aí você é vítima de danos porque desobedeceu uma lei de trânsito. Saul teve danos na sua vida, que nós vamos ver daqui a pouco, por causa da sua excessiva autoconfiança marcada pela desobediência a Deus. Como é que está a sua autoconfiança? Está acima da vontade de Deus para a sua vida? Não estou dizendo que você não tem que confiar em si mesmo. Isso é uma virtude. Isso é algo positivo na vida de alguém. O que eu estou falando é que em casos como o de Saul, você começa a acreditar tanto em você mesmo, que você começa a ignorar a vontade de Deus para a sua vida. Esse foi o primeiro resultado da desobediência, uma vida de excessiva autoconfiança. Os resultados virão logo adiante por causa disso. Além da excessiva autoconfiança, meus amigos, uma outra consequência na vida de Saul, por causa de desobedecer a Deus, está lá no versículo de número 13, que nós lemos há pouco. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. E sabe qual é a segunda consequência de uma vida de desobediência ao Senhor? É uma vida caracterizada, uma vida marcada, cheia de mentiras e justificativas. Saul mente e Saul depois se justifica. Preste bem atenção, tem uma sequência aqui de versículos. O versículo de número 3 que nós não lemos, a ordem de Deus era a seguinte: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor tudo para a destruição, o que lhes pertence. Não poupem, olha a ordem de Deus para Saul. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Quando o profeta Samuel chega ao encontro de Saul, quando ele o encontra, porque antes ele estava fazendo um monumento a si mesmo, ele cumprimenta o profeta Samuel com a seguinte fala. Primeiro ele dá uma bênção para o profeta, Deus te abençoe. Quem precisava ser abençoado era ele, mas ele que abençoou o profeta. E depois ele diz, eu segui as instruções do Senhor. Primeira mentira de Saul, eu segui as instruções do Senhor. Versículo de número 15, respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas, mas não é isso que conta a história. O versículo 9 diz, mas Saul e o exército pouparam Agag o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos e todos os cordeiros. Mas agora ele tenta se justificar e mentindo. Os soldados que trouxeram dos amalequitas o melhor das ovelhas, dos bois e de tudo isso para sacrificar ao Senhor. Terceira mentira, versículo 20. Disse Saul, vai anotando aí a sequência, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei todos os amalequitas. Terceira mentira, seguida de uma justificativa. Eu trouxe Agag, profeta Samuel, mas os amalequitas que Deus mandou eliminar, eu eliminei. Mas não foi essa a ordem que o Senhor havia dado. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, que uma vida que desobedece a Deus, é uma vida semelhante à de Saul. Saul mente de novo, e por que não mais uma vez? E o problema é que as mentiras dele eram para tentar justificar atos errados diante de Deus.
Ele não elimina Agag, não elimina os bois gordos, nem as ovelhas. Ah, mas os bois gordos e as ovelhas é para consagrar ao Senhor. Ele tenta se justificar, ele passa responsabilidades. Quem trouxe os animais foram os soldados. Nenhum soldado daqueles 200.000 tomaria uma decisão que fosse contrária à vontade de um rei. Somente o rei que tomava decisões contrárias à vontade do seu Deus. Saul mente, e mentindo ele tenta se justificar, e mente outra vez, e por que não outra mentira? Uma vida de desobediência a Deus é uma vida cheia de justificativas, e muitas dessas justificativas vão ter que ser acionadas mentiras para isso. Quantas justificativas nós não damos para não obedecer a Deus? Quantos princípios na palavra de Deus estão aqui registrados para a gente obedecer, mas a gente não obedece e a gente cria justificativas. Quantos procedimentos que Deus quer que você mude no seu comportamento estão na sua palavra, você ouve desse púlpito, mas você diz, não Senhor, tem muita gente que é assim também. Aquele outro irmão vive desse mesmo jeito. E aí você desobedece se justificando. Quantas mentiras não se falam para Deus, para tentar justificar atos de desobediência, como fez Saul. É preciso ser fiel a Deus em tudo. Falamos sobre mordomia do tempo, da família, mordomia do dinheiro, mordomia dos bens. Aí você diz, eu não dou meu dízimo não. Isso não é teologia do Novo Testamento. Está se justificando. Quantas coisas a semelhança de Saul não fazemos para justificar atos de desobediência à vontade de Deus. Eu quero levar você a uma reflexão nessa manhã sobre coisas que Deus tem dito para você fazer, mas você está se justificando para Deus como Saul. E se for necessário, às vezes acrescenta uma mentirinha para Ele, como se pudéssemos mentir para Deus, para não cumprir a vontade de Deus na sua vida. O que você tem feito? Ou melhor, o que você não tem feito? E é que Deus, é da vontade de Deus, mas você tem apresentado desculpas para o Senhor. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer ouvir discursos de desculpas e justificativa de nenhum cristão. Deus quer obediência nossa. Deus quer obediência sua. Saul se justificava. Saul mentia, Saul não era honesto, nem com Deus, nem com as pessoas que estavam ao seu redor, porque uma vida de desobediência a Deus é uma vida marcada por tantas justificativas e tantas mentiras. Lanço mão da frase de Victor Hugo, famoso escritor, que dizia, não é possível mentir pouco ou mentir muito, quem mente, mente, a mentira é a própria face do demônio, dizia Victor Hugo. E de fato, eu fico imaginando quando Samuel contemplava aquele discurso de justificativas de Saul, ele olhava a própria face do inimigo, porque o inimigo é o pai da mentira. Não dê mais justificativas para Deus, não conte histórias para o Senhor, obedeça. O que o Senhor queria naquele dia era encontrar um rei, que chegasse diante do profeta e de fato falasse a verdade. Eu segui as instruções de Deus, exterminei tudo que Ele mandou exterminar, estou aqui agora pronto para oferecer o meu culto a Deus, oferecer a minha adoração ao Senhor. Mas Saul não estava pronto para isso. Saul passava o seu tempo pensando em como se justificar diante de Deus. Você tem passado responsabilidades? Tem culpado a outros pelo que acontece? Tem tentado contar historinhas para Deus? Não. Deus não quer isso de você. Deus quer uma vida obediente aos pés dEle. É isso que Deus exige de cada um de nós aqui nessa manhã. As consequências da desobediência são essas. Uma autossuficiência que não tem limites e uma vida marcada por desculpas, justificativas e, se necessário for, algumas mentiras para tentar se apresentar diante de Deus. Mas existia algo muito maior que isso, meus irmãos e amigos.
além de uma vida autossuficiente, onde ele dizia claramente para Deus: não estou mais precisando saber a tua vontade, eu tenho as minhas próprias. E quando cobrado por Deus, ele contava muitas histórias e tentava se justificar. Existe uma consequência pior na vida desse rei, e é digna de nossa atenção nessa manhã. Versículo de número 23, observe só o que a palavra de Deus diz. Essas são as palavras do profeta Samuel, olhando nos olhos do rei Saul. Eu fico imaginando naquele momento, Saul contando mentiras, se justificando, Saul mostrando toda a sua autossuficiência diante de um profeta que representava Deus. Naquele momento, o profeta Samuel olha nos olhos do rei Saul e fala o seguinte: Saul, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Saul, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vou repetir. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Eu fico imaginando que parece que a conversa do profeta Samuel com Saul parecia a conversa de pessoas ligadas a controle de qualidade de uma linha de produção. Parece que um produto agora chegou lá no final da linha e foi avaliado e disseram: não, esse produto aqui está com defeito, está com problema. Ele não atende os padrões de qualidade que precisa se ter para ser comercializado. Ele vai ser rejeitado, ele não vai para venda, ele não vai ser comercializado. Agora, parece que naquele momento daquela conversa entre o profeta Samuel e o rei Saul, era como se Saul tivesse sido, a verdade era a seguinte: Saul tinha sido avaliado por Deus, e por causa da sua autossuficiência, por causa do seu procedimento marcado por justificativas e mentiras, por causa de uma vida que estava decidida a não obedecer à vontade de Deus, Deus olha para a vida daquele rei, olha para a vida de Saul e diz: ele está rejeitado. Se Saul tivesse um Facebook, aquela foto em que Saul teria colocado lá como celebrando a vitória sobre o inimigo, Deus não teria curtido. E pior, né? Se tivesse uma opção não curtir, Deus tinha clicado lá. Saul, não curti tua vitória, não curti o que você fez nesse dia. Sabe por quê, Saul? Porque você me desobedeceu. E por causa da sua desobediência, eu vou rejeitar o seu reinado, eu vou rejeitar as suas decisões como rei, eu vou rejeitar agora, o seu reinado acaba aqui, Saul. Parece, irmãos, que existe um procedimento divino. Eu estava observando essa fala do profeta Samuel, representando Deus ali para o rei Saul. Parece que existe um procedimento divino em relação a essas coisas. Nós encontramos na palavra de Deus um Deus que aceita a nossa oferta, aceita o culto que oferecemos a Ele, aceita a nossa adoração, estou certo? Aceita o nosso louvor, mas eu encontro também na palavra de Deus um Deus que sabe rejeitar algumas coisas. Lá em Gênesis capítulo 4, aparece a história de Caim, irmão de Abel, filho de Adão e Eva. A Bíblia vai dizer lá que aquela oferta que Caim ofereceu a Deus foi rejeitada. Você lembra dessa história? O Deus que aceita também é o Deus que sabe rejeitar. Lá no livro de Amós, nós vamos encontrar o povo de Israel, preste bem atenção nisso, celebrando a Deus. Havia celebrações contínuas no calendário do povo, festas anuais, festas mensais, festas semanais, festa de tudo quanto era tipo, oferta das mais variadas categorias, oferta da primeira colheita, oferta dos 7 anos, oferta de tantas coisas. Um povo que se reunia para celebrar, para adorar e para ofertar ao Senhor. Mas lá em Amós 5, a partir do versículo 21, nós vamos encontrar um Deus rejeitando tudo isso. Porque era só através de lábios. O que eles faziam não vinha do coração. Você está compreendendo onde eu quero chegar? O Deus que aceita é o Deus que rejeita.
O Deus que conhece muito bem o que vem do íntimo do nosso coração, o que passa pela sua cabeça agora, nesse momento, o que você trouxe dentro do seu íntimo para oferecer ao Senhor, é o Deus que está aqui para aceitar ou para rejeitar o que nós estamos oferecendo a Ele. E naquele dia, o Deus que já havia aceitado tantas coisas do povo de Israel, até mesmo de Saul, era o Deus agora que estava rejeitando aquele culto, queria rejeitar todos aqueles animais que seriam sacrificados. Deus não queria aquilo, Deus queria obediência. E eu aprendo aqui, irmãos, não é que Deus rejeite sacrifícios. A Bíblia diz que existem sacrifícios agradáveis a Deus. A questão é que quando não vem de sinceridade de coração, não vem verdadeira espiritualidade, não está marcado pela verdade, Deus rejeita. Deus rejeita. E o decreto que foi dado para Saul naquele dia é: Deus está rejeitando tudo que você está fazendo agora, está rejeitando o seu reinado também, Saul. Tudo por causa da desobediência. O Deus que aceita é o Deus que rejeita. E por que Deus rejeitou todos aqueles atos heróicos? Saul não ganhou a guerra. Saul de fato não destruiu tudo que era para destruir, só ficou com os bois e as ovelhas gordas e Agag, o rei. Aliás, diga-se de passagem, né? A Bíblia usa uma expressão que me chamou muita atenção. Diz que Saul poupou Agag, quando a ordem de Deus lá no início do capítulo era: elimine Agag, aquele rei ímpio, e todo aquele povo. E quando eu li essa passagem, logo no início de 1 Samuel 15, poupou Agag, eu fiquei pensando, meus amigos, quantos Agags nós temos poupado em nossas vidas, em desobediência a Deus? Não estou entendendo. O seu Agag pode ser um pecado oculto. Você está poupando dentro de você, você está guardando ele. O seu Agag hoje pode ser um procedimento, um comportamento errado. Deus tem falado: olha, não é por aí, não faça mais isso. Você continua pecando do mesmo jeito. É o seu Agag que você está poupando. O seu Agag pode ser uma negligência, uma espiritualidade com Deus, pode ser uma falta de disciplina espiritual, o seu Agag pode ser uma falta de intimidade com Deus, pode ser o mundanismo, pode ser tantas coisas. Qual é o seu Agag que você tem poupado aí dentro do seu coração? O Senhor está dizendo a mesma coisa: não poupe o Agag, não poupa. Preste bem atenção que esse não é só um mal de Saul, é um mal sujeito a todos nós aqui. E se tem algo no seu coração que está indo em desobediência à vontade de Deus, é um Agag que você está poupando na sua vida. Quando Deus diz: tira isso do teu viver, arranca isso da tua vida. Você tem Agags com você aí nessa manhã? Então obedeça a Deus. Porque caso contrário vai haver rejeição da parte do Senhor na sua vida. Por que Deus rejeitou a Saul? O profeta Samuel vai usar duas expressões, irmãos, que são muito conhecidas por muitos aqui. Versículo de número 22, ele diz: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que gordura de animais. Duas coisas que faltavam na vida de Saul: obediência e submissão a Deus. A sua autoinsuficiência não permitia que ele fosse submisso, e os seus demais comportamentos não permitiam que ele fosse obediente. O Senhor rejeitou, porque não encontrou naquele homem nem obediência, nem submissão. E sendo assim, o decreto de Deus para o rei Saul foi: a rebeldia como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Eu preciso parar aqui para falar com você. Parece que às vezes está até fora de contexto. Saul desobedeceu, Saul não foi submisso, e agora o profeta Samuel vem falando em rebeldia e em arrogância, vem falando em idolatria e feitiçaria. O que é isso? Presta atenção aí, o profeta não estava doido não. O profeta não estava doido. O profeta vai colocar
no mesmo nível. Olha só isso. A rebelião de Saul, segundo o profeta Samuel, falando ali por Deus, estava no mesmo nível, estava no mesmo patamar de um feiticeiro. Se você for lá no livro de Levíticos, no livro de Deuteronômio, você vai ver descrições da boca de Deus para o povo dizendo o seguinte: tudo que é abominável ao Senhor, se afastem disso. Entre essas coisas, lá no livro de Deuteronômio está falando sobre magia, sobre encantamento, sobre adivinhação. Todas essas obras das trevas, Deus diz para o povo de Israel: isso é abominável a mim, isso é repugnável, afastem-se dessas coisas. No dia em que Deus manda o profeta falar para um rei desobediente, ele diz: a tua rebeldia, Saul, para mim é semelhante a tudo aquilo que eu abomino, é semelhante à feitiçaria. Deus estava mandando um recado bem claro para Saul. Deus não se agrada da rebeldia de ninguém, assim como não se agrada das obras das trevas. Deus abomina, Deus torna isso repugnante, assim como a desobediência na vida daquele que diz seguir a Deus. Presta bem atenção nisso. Deus não quer você vivendo de forma desobediente, porque Deus vai abominar isso dele. Isso é repugnante para Deus. Assim como é a feitiçaria, assim como é a obra das trevas para Deus, o Deus da luz. Samuel disse para Saul: olha, assim como a obra das trevas é a tua rebeldia desobedecendo ao Senhor. E acrescenta mais, ele fala também sobre idolatria, né? As palavras que Saul vai usar no final do verso 23 é: e arrogância é como o mal da idolatria. E nós já falamos aqui sobre idolatria algumas semanas, alguns meses atrás. O primeiro mandamento, Deus teve cuidado de o primeiro mandamento ser exatamente esse: não terás outros deuses diante de mim. Deus não aceita ser o segundo na sua vida. Deus não aceita ser colocado como outra prioridade, que ele não seja a máxima. Deus não aceita que você tente tudo e depois você volte para saber qual é a vontade dele. Deus quer ser o primeiro na sua vida, e se existe algo entre você e Deus, tem um ídolo, tem um outro Deus. E o profeta Samuel, agora também de uma forma também bem clara, vai dizer: Saul, a tua vida de desobediência é igual à vida como de quem tem outro Deus. Tu não obedece ao Deus de Israel, mas tu obedece à tua própria vontade. Saul, o pecado de tudo que tu estás fazendo, Saul, a tua desobediência é semelhante, Saul, à idolatria. Saul, essas coisas são abomináveis a Deus. Desobediência está no mesmo nível de obra das trevas e de idolatria, segundo o que o profeta Samuel falou. Samuel, você está tão cheio de si, ou Saul, você está tão cheio de si, que você agora ergueu uma homenagem, um monumento a você mesmo. Samuel, você é tão idólatra quanto os povos pagãos. Samuel dizia: Saul, você é tão desobediente, a sua desobediência chega no céu como se você estivesse praticando obras das trevas. Essas foram as palavras do profeta Samuel para o rei Saul. Esse momento, irmãos, esse dia terrível na vida desse rei, eu digo terrível, porque foi o último dia que ele recebeu uma ordem do Senhor que não foi cumprida. A partir de então, Deus não mais falaria a Saul. Deus não mais daria ordens àquele rei rebelde. Não mais daria ordens àquele rei cheio de tanta autossuficiência. Deus agora decretaria o destino dele por causa da desobediência. Saul, tu estás sendo rejeitado a partir de agora. O que nós temos aqui, irmãos, diante de nós, é um dilema que vem desde o início da história da humanidade. Você lembra da história de Adão e Eva? O que Deus, nas primeiras conversas, orientou eles? Obediência. O que foi que eles fizeram?
desobedeceram. A Bíblia fala sobre casos de pessoas que, ao contrário do rei Saul e de Adão e Eva, obedeceram. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo seguinte diz: Abraão obedeceu e partiu. E Deus cumpriu as suas promessas na vida daquele homem. Obedecer ou desobedecer? O que é que vale a pena? Olhe para a vida de Saul. Olhe para a vida de um homem que tinha tudo e depois não teve mais nada, porque perdeu o essencial, que era a presença de Deus na sua vida e no seu reinado. E eu lhe pergunto, vale a pena desobedecer a Deus? Vale a pena ser cheio de si? Vale a pena você ser tão autoconfiante a tal ponto de não conseguir escutar mais a voz de Deus, só a sua voz? Vale a pena você desobedecer a Deus a tal ponto de você ter que ficar falando para Deus justificativas, contando histórias? Deus não quer saber das suas histórias. Deus quer o seu coração quebrantado em obediência à vontade dEle. Saul, assim como você rejeitou a Deus e a vontade dEle, Deus te rejeita nesse dia. Eu quero terminar minhas palavras aqui nessa manhã, irmãos. E que elas, não as minhas, mas as palavras de Deus tenham o poder de nos levar a ter uma vida de obediência. Deixando um desafio para todos presentes aqui e aqueles que nos acompanham pela internet. Você vai obedecer a Deus? Ou prefere sofrer as consequências que Saul nos deixou? Prática na sua vida. Você prefere continuando ouvindo a sua própria voz? Ou a partir de hoje se prostra diante de Deus em obediência a Ele? Você prefere continuar levando a vida que você está levando, contando histórias para o Senhor? Ou você agora para com as justificativas e diz: Senhor, me rendo à tua vontade? Tem uma frase de Charles Swindoll, escritor conhecido pelas tantos devocionais belos, eu gostaria que fosse projetado. Ele fala sobre obediência da seguinte forma: a melhor prova do amor, a melhor prova de amor ao seu Senhor é a obediência. Nada mais, nada menos, nem qualquer outra coisa. O rei Saul estava cheio de qualquer outra coisa para tentar se justificar dizendo que obedecia a Deus. Mas se você ama verdadeiramente a Deus, prove isso com uma vida de obediência. Prove obedecendo ao Senhor. Fale como Davi: nada mais me agrada, Senhor, do que obedecer a tua lei. É isso que Deus quer ouvir de cada um de nós nessa manhã. Deus não quer que você seja rejeitado por Ele, a não ser que você queira viver uma vida de desobediência. Deus quer aceitar a tua adoração, o teu louvor, a tua oferta. Mas Deus quer olhar para o seu coração e encontrar um homem, uma mulher, um jovem obediente a Deus. Não adianta se esconder atrás de uma falsa religiosidade dizendo que está fazendo a vontade do Senhor se você não obedece. Deus quer homens e mulheres que tenham corações obedientes diante do Senhor. Esses Deus continua a falar, esses Deus continua a abençoar, esses Deus continua a conduzir os seus passos. Mas os que assim não fazem são rejeitados por Deus. Eu tenho certeza que você não quer rejeição divina para você. Então obedeça. Obedeça às leis do Senhor. Tem coisas, se o Senhor tem direcionado você a fazer algo e você ainda não fez, meu conselho para você nessa manhã: obedeça. Se dentro de você tem um espírito teimoso, um espírito rebelde, hoje é o momento para você parar de se rebelar contra Deus, lançar fora o orgulho.
e obedeça ao Senhor. Se você desenvolveu uma técnica aí de tentar se esconder através de justificativas, de histórias, de mentiras, atos de desobediência, eu aconselho você, abandone tudo isso nessa manhã e obedeça a Deus. E aí você não receberá a rejeição, mas a aprovação do Senhor em tudo que você fizer, em obediência à vontade dEle. Amém? Eu quero desafiar você a ficar em pé nesse momento e fazer uma oração a oração do obediente. Aquele que diz, que vai dizer para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu aprendi com Davi hoje, mas eu não quero o fim que ele teve. Eu quero ser abençoado em tudo o que eu fizer, porque eu farei segundo a tua vontade, Senhor. Então a partir de hoje eu te obedecerei. Eu vou começar a dar ouvidos à tua voz, Senhor, e vou cumpri-la. Eu vou lançar fora a rebeldia, o orgulho, o egoísmo, Senhor, porque eu quero é ser aprovado por Ti. Eu quero Te obedecer. Você é capaz de fazer essa oração? Então vamos lá. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão especial aqui na Tua casa nesta manhã, Senhor. Obrigado pela liberdade que temos de Te servir, Senhor, e poder, ó Deus, receber a Tua palavra, que de uma forma muito clara chega aos nossos corações dizendo: obedeça a Deus, obedeça ao Senhor, lance fora a autossuficiência, lança fora o orgulho, a rebeldia, o egoísmo, lança fora pecados ou então comportamentos que têm sido poupados. Abandona tudo isso nessa manhã e obedece a Deus. Senhor, nós não queremos ter o mesmo fim que Saul teve, Pai. Então, meu Pai, que em cada coração que ouve essa mensagem, haja agora um compromisso diante de Deus, de viver uma vida que obedeça aos Teus mandamentos, que obedeçam às Tuas leis, que obedeça a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade é perfeita, é boa e é agradável para todo aquele que a cumpre. Senhor, que não sejamos rejeitados, mas aprovados por Ti em cada passo que dermos, em cada escolha que fizermos. Haja em nós a disposição de buscar a Tua vontade e, ao conhecê-la, obedecer a Ti, Senhor. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja. Abençoa, meu Deus, aqueles que, quem sabe, ó Deus, por caminhos tortuosos têm Te desobedecido, mas sairão por essas portas, ó Deus, para viver uma nova etapa de suas vidas marcadas pela obediência a Deus. Ó Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por cada vida que Te ouve nesse momento. E principalmente, por cada vida que na sua oração agora se arrepende dos seus pecados e firma um propósito contigo de viver para Te obedecer. Aceita-os, meu Pai. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada vida presente aqui nesse lugar. Estejam sobre a Tua igreja, Senhor, a Igreja Batista Boas Novas, e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Um bom domingo. Hoje à noite continuaremos. Hoje à noite vamos falar... Não, vou deixar para falar à noite. Mas aí você precisa vir à noite, eu conto com você, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom domingo. Vão na paz do Senhor.